teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultado da relação histórica de opressão e preconceito entre o homem e a mulher. A este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Essa concepção não reconhece que as características físicas e biológicas de alguém devam ser usadas como parâmetro comportamental. Nessa perspectiva, refutam a ideia de que o sexo masculino deva se comportar como menino e de que o sexo feminino deva se comportar como menina. Alegam que o comportamento social esperado do homens e mulheres é estabelecido pela cultura e não pelas questões físicas e biológicas. Os defensores deste conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos, apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã. As Escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e cultura. Fique conosco até o final desta pré-aula e entraremos com propriedade em cada um dos tópicos desta lição: ética cristã e ideologia de gênero. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube, #Atalaia Maná do Dia, com esta pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Pela graça de Deus, sou presbítero e professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho, que nesta pré-aula iremos estudar, interagir e compartilhar subsídios dentro desta lição proposta, a lição de número 2, que nos fala sobre a ética cristã e a ideologia de gênero, segundo trimestre de 2018. Valores cristãos enfrentando as questões morais do nosso tempo. O comentarista é o pastor Douglas Roberto Almeida Batista, doutor em teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão em Brasília, no Distrito Federal. Lição de número 2, ética cristã e ideologia de gênero. O texto áureo nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. A verdade prática nos diz: a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser relativizada. E para fundamentar esta lição de número 2, vamos à leitura bíblica em classe, que está em Isaías, no capítulo 5, 18 ao 24. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas da vaidade e o pecado com tirantes de cabo, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho,
e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitará a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultado da relação histórica de opressão e preconceito entre o homem e a mulher. A este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Essa concepção não reconhece que as características físicas e biológicas de alguém devam ser usadas como parâmetro comportamental. Nessa perspectiva, refutam a ideia de que o sexo masculino deva se comportar como menino e de que o sexo feminino deva se comportar como menina. Alegam que o comportamento social esperado do homens e mulheres é estabelecido pela cultura e não pelas questões físicas e biológicas. Os defensores deste conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e cultura. Primeiro tópico da lição: a ideologia de gênero. Definição de ideologia de gênero. O termo foi desenvolvido pelo francês de Tracy em 1758 a 1836. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Engels, autores do Manifesto Comunista em 1848. A palavra é composta por dois vocábulos gregos, eidos, que indica ideia, e logos, com o sentido de raciocínio. Assim, a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou social. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria o ideal para um determinado grupo. Ponto 2. A ideologia de gênero. A palavra gênero tem origem no grego, genus, e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva, porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. No ponto 3, vimos o marxismo e o feminismo como fonte desta ideologia. Nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento de manobra que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. O marxismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, em 1884,
onde a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. Desse modo, a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e marxista Simone, autora da obra O Segundo Sexo, em 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, do contexto social marxista, que deu origem à luta de classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculino e feminino na sociedade atual. No entanto, não é correto dizer, por exemplo, que a ideologia de gênero é somente uma proposta do marxismo. A especialista em ideologia de gênero, Margaret Peters, usa a expressão resíduos ideológicos para se referir à fonte de alimentação da ideologia de gênero. Logo, além do marxismo, a ideologia de gênero alimenta-se do caldo das revoluções culturais impostas sobre as culturas do Ocidente ao longo de séculos. O maniqueísmo, naturalismo, o deísmo, o laicismo, o niilismo, o freudismo, feminismo, existencialismo ateus, dentre outros. A questão da ideologia de gênero tenta impor o homem coletivo. Com o uso intenso da mídia, dissemina-se uma nova cultura e cria-se o homem coletivo, que passivamente aceita e assimila a filosofia nova e passa a pensar de igual modo a todo mundo. E existe um patrulhamento ideológico. A partir do senso comum modificado pelas novas ideias, quem ousar discordar sofrerá o patrulhamento ideológico. O propósito é desprestigiar quem se manifesta contrário à ideologia. As pessoas que oferecem resistência são estigmatizadas e acusadas com termos pejorativos, tais como fundamentalista, homofóbico, preconceituoso, machista, racista e reacionário, dentre outros. O que eles querem é o politicamente correto. Por meio do patrulhamento, são construídas muralhas invisíveis que amordaçam o cidadão, temeroso da censura. Assim, a liberdade de expressão dentro de um Estado democrático, um Estado laico de direito, essa liberdade de expressão é controlada pelas grades do politicamente correto. O cidadão passa a falar somente aquilo que não lhe trará censura ou repressão. Tópico 2. Consequências da ideologia de gênero. Primeiro ponto, troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos, em Gênesis 2, 15 ao 25 e Provérbios 31, 10 ao 31. Gênesis 2 e 15.
o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O versículo de número 24 diz: por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. A eles se tornarão uma só carne. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se noutro papel. Além disso, fazem-se apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Vamos às referências bíblicas, Romanos 1, 25 a seguir. Romanos 1 e 25. Trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Romanos 1, 27 nos diz: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. E entendemos que o salário do pecado é a morte, morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus, a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ponto 2 do segundo tópico: consequências da ideologia de gênero. Ponto 2 nos diz o seguinte: a confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos desta ideologia afirmam que a sexualidade, o desejo sexual e o gênero homem e mulher não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Deste modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. É o aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1 e 27, referência bíblica que lemos anteriormente. Essa indefinição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a insolência da criatura de se rebelar contra o Criador. Romanos 9 e 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado
pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Então jamais podemos cometer essa insolência ao Criador de se rebelar pelo que foi criado. E tudo que Deus fez, ele viu que era bom, agradável aos seus olhos e à natureza. Quando se adota a ideologia de gênero como parâmetro ou medida, os valores e os conceitos tornam relativos, a começar pelo postulado básico da identidade de gênero. Toda relação sexual consentida será considerada moralmente boa e, portanto, lícita e aceitável, não sendo passível de crítica ou condenação por parte da sociedade e das autoridades públicas. Práticas que hoje são moralmente condenadas passarão a ser consideradas igualmente lícitas, tanto do ponto de vista moral, legal e jurídico. Depravações como zoofilia, sexo de homem com animais, necrofilia, atividade sexual com cadáver, e até a pedofilia, sexo de adulto com criança, serão toleradas como resultado da aceitação da famigerada ideologia de gênero. Isto gera uma confusão na identidade de gênero. Quanto à sexualidade, a ideologia ensina que a orientação do desejo sexual não é determinada pela constituição anatômica do corpo humano. Nesse caso, consideram que a atração pelo sexo oposto corresponde a determinados estereótipos e papéis sociais previamente estabelecidos pelo contexto histórico, político e cultural da sociedade. Desse modo, os padrões de cultura vigente devem ser desconstruídos. Para isso, a identidade de gênero e a orientação sexual devem ser consideradas algo como natural, que vai moldar a pessoa ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. Daí o interesse descarado e depravado da ideologia em alcançar criança por meio das chamadas cartilhas temáticas homoafetivas. Ponto 3. A desvalorização do casamento e da família. A ideia é de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoque um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Criador, em Gênesis 2 e 24, passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. Estes e outros males são resultados da depravação humana e sinais eminentes da volta do Senhor Jesus. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Destes se afastem. Tópico 3. O ideal divino quanto aos sexos. Estamos na lição de número 2, ética cristã e ideologia de gênero. O tópico 3 nos fala o ideal divino de Deus quanto à sexualidade. Criação de dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos, anatomicamente distintos, e criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou feminino. O homem, designado por Deus como macho, a mulher como fêmea. Por consequente, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sobre o julgamento de Deus. 1 de Pedro 4, 17 a 19. Diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Ao instituir o casamento, Deus ordenou: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2 e 24. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre fez parte da criação original de Deus. A diferença dos sexos visa a complementaridade mútua na união conjugal. Nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão. 1 Coríntios 11 e 11. Assim, mudam-se as culturas e os costumes, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda dentro do terceiro tópico, o ideal de Deus quanto aos sexos, no ponto 3 nos diz, um item muito importante: a educação dos filhos com a distinção dos sexos. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e propiciar o bem-estar necessário à família. Cabe também aos pais educar os filhos na admoestação do Senhor. Efésios 6 e 4. Promover o diálogo e o amor mútuo no lar. Efésios 6, 1 ao 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
A família cristã não pode perder a referência bíblica na educação de seus filhos. Por exemplo, explicar e orientá-los de que homens e mulheres possuem órgãos genitais distintos, fisiologia diferente e personalidades díspares. É de responsabilidade dos pais esta orientação com fundamentação bíblica, respeitando os nossos princípios, a ética cristã e os nossos valores cristãos. Sigamos, pois, com respeito às pessoas, não discriminando-as, mas se posicionando com toda firmeza na distinção de homem e mulher e na coibição da inoportuna ideia de luta de classes, conforme as referências bíblicas que nos dão fundamentação e subsídio nesse contexto. Gênesis 1 e 27, 1 de Coríntios 11, 11 ao 12 e Efésios 5, 22 ao 25. Chegamos à conclusão. Em contraste a esta ideologia, as Escrituras asseveram que o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2 e 24. Portanto, biblicamente, a orientação e o desejo sexual estão diretamente, intrinsecamente relacionados às características físicas, sexo masculino e feminino do ser humano, e não com o construto cultural da sociedade. A ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. A coada parcela da sociedade não esboça reação e o mal vem sendo propagado. No entanto, a Igreja de Cristo não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Chegamos ao final desta pré-aula. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue abençoando você, aluno, professor, coordenador da Escola Bíblica Dominical, todas as famílias cristãs e demais famílias que nos assistem nesse vídeo. Que Deus continue abençoando o seu lar, o seu casamento, os seus filhos nessa orientação, nesses dias, e que Deus possa enriquecer a sua mente, o seu coração com as verdades bíblicas. E jamais, conforme Romanos 2 e 2, nós podemos nos moldar ou amoldar nos padrões deste mundo, mas nós precisamos ser transformados, renovados pelo entendimento da verdade, da palavra de Deus, para que nós possamos descobrir de contínuo a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, pois somos cidadãos dos céus e existe um céu que nos espera. Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Se ainda você não se inscreveu neste canal, se inscreva no canal no YouTube, #Atalaia Maná do Dia. Se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, ative o sino e nos acompanhe semanalmente com as lições e canções neste canal. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima pré-aula, querendo Deus.